Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Imagine que você está andando pela rua e encontra uma porta de ferro trancada, meio enferrujada. Todo mundo passa por ela sem dar atenção, mas alguém te diz, atrás dessa porta tem um cofre cheio de ouro e você ainda tem tempo de ser um dos primeiros a entrar. Essa porta hoje se chama XRP e o que está por trás dela já começa a ficar claro. De um lado, a Vivo Power, empresa listada na Nasdaq, levantou 19 milhões de dólares e está ampliando a sua tesouraria em XRP. Do outro, especialistas afirmam que a janela para se antecipar ao movimento institucional ainda está aberto. Quando colocamos essas duas peças juntas, o cenário muda completamente. E antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque talvez ele não fique disponível para sempre. E eu quero que você esteja sempre um passo à frente. A Vivo Power, empresa listada na Nasdaq, poderia ter optado por qualquer ativo tradicional, dólares, ouro, ações, mas escolheu aumentar sua exposição em XRP. Isso mostra que não estamos mais falando de entusiastas de fórum, mas de uma empresa global que levanta capital em mercados regulados e decide redirecionar parte desse dinheiro para a criptomoeda XRP. Nós vemos na matéria que Vivo Power garante aumento de capital de 19 milhões para expandir o tesouro XRP. A Vivo Power concluiu uma captação de capital de 19 milhões com ágil em relação ao mercado, sinalizando forte apoio institucional à sua estratégia de tesouraria focada em XRP. Os fundos serão usados para expandir seus investimentos em XRP e quitar dívidas. Nós vemos mais abaixo aqui que o apoio institucional impulsiona a expansão de 19 milhões em XRP Treasury da Vivo Power. A Vivo Power Internacional Nasdaq levantou 19 milhões por meio de uma oferta adicional de ações ordinárias ao preço de $6,05 por ação. A colocação foi feita com investidores institucionais de longo prazo dos Estados Unidos e do mundo, reforçando o forte apoio à estratégia de tesouraria XRP da empresa. O novo capital será utilizado para expandir as participações em XRP da Vivo Power, dimensionar suas operações de tesouraria e ajudar a quitar dívidas existentes. O aumento ocorre após uma oferta do regulamento S acionada anteriormente. A Vivo Power está se reposicionando como uma empresa de tesouraria de XRP, uma transformação notável para a empresa focada em sustentabilidade. Sua estratégia se concentra na aquisição, gestão e participação de longo prazo em XRP. Ela também pretende dar suporte ao XRP Ledger, contribuir para o desenvolvimento de infraestrutura de DeFi e aplicações blockchain no mundo real. Ao garantir capital institucional com uma avaliação premium, o Vivo Power sinaliza que sua aposta no XRP está repercutindo entre investidores que buscam exposições a ativos digitais por meio de empresas de capital aberto. Esse tipo de decisão nunca é sobre curto prazo, é sobre enxergar valor estratégico antes que ele se torne óbvio para todos. E se você quer continuar recebendo esse tipo de análise sem maquiagem, direto ao ponto e com informação que muita gente só vai descobrir quando já for tarde, já se inscreve aqui, ativa as notificações, deixa o like e compartilha esse vídeo. Assim você não perde nada. E enquanto a Vivo Power, empresa listada na Nasdaq, aumenta a sua tesouraria em XRP, especialistas destacam que a chance de se antecipar ao movimento institucional em XRP ainda não acabou. É como se a fila para entrar nesse cofre ainda estivesse disponível. Nós vemos aqui na matéria que o especialista diz que sua chance de comprar XRP institucionalmente foi ampliada. Nós vemos abaixo aqui que a paralisação do governo dos Estados Unidos trouxe novas incertezas ao mercado de criptomoedas, principalmente em torno à chegada dos ETFs de XRP. Muitos não sabem, mas o Congresso americano ele foi
paralisado, né? E isso pode afetar no quê? Nas aprovações dos ETFs que vai acontecer agora em outubro, né? Do XRP. Nós vemos aqui que sem que o Congresso conseguisse chegar a um acordo sobre financiamento, quase 900 mil funcionários federais foram colocados em licença. Ao mesmo tempo, a SEC confirmou que operará com um número muito limitado de funcionários. Como resultado, as aprovações de novos produtos, incluindo vários registros de ETFs do XRP à vista, provavelmente sofrerão atrasos. O analista de ETFs Nate Jarrett sugeriu que o ETF Cryptuber poderia ser suspenso, já que a SEC se concentra exclusivamente na integridade do mercado em operações emergenciais. Nós vemos aqui ETFs do XRP em jogo. Era amplamente esperado que outubro fosse um mês de grande avanço para o XRP, com 7 grandes emissoras administrando 1,7 trilhões aguardando decisão da SEC. A conversão do XRP Trust da Grayscale tem um prazo final de 18 de outubro, o que significa que a SEC deve aprová-lo ou negá-lo assim que as operações forem retomadas. Nós vemos mais aqui abaixo que a comunidade vê o quê? Uma oportunidade, né? Embora alguns temam que os atrasos possam prejudicar o ritmo, Zach Hector, figura da comunidade XRP, ofereceu uma perspectiva diferente. Ele tweetou que a paralisação aumenta sua chance de liderar instituições. O que ele está vendo aqui é uma oportunidade, né, de quem ainda não está posicionado no XRP se posicionar antes da entrada de grandes instituições, né? A declaração implica que os investidores do varejo agora têm mais tempo para se posicionar antes que a demanda institucional acelere. Nós vemos aqui que a visão de Hector é corroborada pelos dados da Sentiment, que mostram que carteiras institucionais acumularam quase 1 bilhão em XRP em agosto. Mais recentemente, especificamente nos últimos dias, baleias compraram 225 milhões de XRP. Com isso, esses investidores aumentam suas posições em XRP para 9,2 bilhões, avaliados em mais de 27 bilhões de dólares, tá? Em outras palavras, os principais players estão se preparando discretamente para as decisões da SEC. Um pouco mais abaixo, nós vemos que os analistas ainda otimistas, né? Apesar da pausa causada pela paralisação, os analistas permanecem otimistas. As projeções variam de 22 a 50 dólares para o XRP após a aprovação do ETF, né? Com a Canary Capital estimando 5 bilhões em investimentos nas próximas semanas e o JP Morgan sugerindo até 8 bilhões no primeiro ano. E não é só isso, né? Os dados de futuros da CME reforçam ainda mais esse momento, com os futuros do XRP ultrapassando 1,25 bilhões em juros. Nós vemos aqui que, basicamente, a paralisação dos Estados Unidos pode ter atrasado o cronograma, mas muitos na comunidade veem esse atraso como uma oportunidade e não um contratempo. Esse ponto conecta diretamente com o quê? Com a Vivo Power. Se já temos uma empresa listada comprando agora, é natural imaginar que outras instituições também possam seguir o mesmo caminho. Ou seja, estamos em um momento em que os sinais de dentro e de fora convergem. O XRP, ele passou anos de batalhas jurídicas e descrença. Muitos abandonaram o projeto, mas após vitórias importantes na justiça e o retorno da confiança, o jogo começou a virar. Agora, quando vemos companhias globais investindo e especialistas apontando a continuidade da janela de antecipação, a narrativa se fortalece. O que parecia só mais uma moeda em crise se transforma em um ativo que pode atrair ondas institucionais. E se você observar a fundo, esse padrão ele já aconteceu antes. Antes da Tesla anunciar sua compra de Bitcoin, muitos tinham a chance de acumular em silêncio. Quando a notícia veio, o preço disparou. Agora, com o XRP, estamos vendo algo semelhante. Instituições começando a se posicionar e analistas confirmando que o tempo de agir ainda não acabou. A história mostra que quem enxerga antes da massa costuma colher os maiores resultados. No gráfico diário do XRP, ele está sendo negociado a 3 dólares e 5 neste momento, ligeiramente acima das médias exponenciais de 9, que está em 2,93, e de 20, que está em 2,92. Esse cruzamento indica um viés altista de curto prazo, mostrando força compradora após semanas
de consolidação. O suporte imediato ele aparece agora, né, em 3 dólares, né, que era uma resistência, agora virou um suporte, seguido por uma zona mais robusta na região dos 2 dólares e 77, que funcionou como base em movimentos anteriores. Do lado da resistência, os níveis a serem observados estão agora em 3 dólares e 16. Nós vemos que rompeu, né, os 2 dólares 99, 3 dólares ali, que era um nível crucial que o XRP poderia romper. Depois nós temos aqui o 3 dólares e 38 e por fim os 3 dólares e 65, que se configura como a principal barreira de médio prazo. O RSI agora está em 58 pontos, aponta para uma zona de equilíbrio, mas ainda distante, né, da sobrecompra, e sugere espaço para continuação de alta caso os compradores mantenham o ritmo. Além disso, a quebra recente da linha de tendência descendente adiciona a confluência para um cenário de recuperação. Em resumo, tecnicamente o XRP mostra uma tendência de curto prazo positiva, sustentada pelo posicionamento acima das médias móveis exponencial e por um RSI saudável. O desafio agora é confirmar rompimento consistente das resistências para validar uma busca por níveis mais altos no gráfico. A verdadeira descoberta aqui não é prever se o XRP vai disparar amanhã, é entender que ainda existe uma janela rara de antecipação, uma janela que no futuro pode ser lembrada como visão ou como arrependimento. Quando a empresa listada na bolsa e especialistas do setor apontam para a mesma direção, é um sinal de que o cofre guarda algo valioso. A pergunta é: você vai assistir de fora ou vai analisar, vai estudar e vai decidir atravessar a porta antes que ela se feche? E se você não quer perder nenhuma chave que abre porta como essa, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque enquanto a maioria ainda nem percebeu que existe um cofre, você já sabe que a oportunidade está aberta, e estar um passo à frente pode fazer toda a diferença. E eu vou ficando por aqui. Bons negócios e paz.